as crianças com a paz do Senhor, sejam muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical Infantil no Lar. Aqui é a classe dos primários, eu sou a tia Viviane, sejam todas crianças muito bem-vindas. Vamos abaixar as nossas cabecinhas e falar com o Papai do Céu, pedir a presença do Santo Espírito na nossa aula, tá bom? Vamos orar? Querido Jesus, nós entramos na Tua presença, Senhor, te agradecemos por mais uma aula, Senhor, por mais um momento na Tua presença, por podermos aprender a Tua palavra. Senhor, nós queremos pedir a presença do Santo Espírito guiando, Senhor, a nossa aula, nos ajudando a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, grave no nosso coração toda a verdade que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, a gente vai louvar. Vamos falar que Jesus faz milagres. Vamos cantar ao Senhor e cantar para todos escutarem aí ao redor que Jesus faz milagres. E a gente vai cantar a música tema que a gente tem escutado quase todas as nossas aulas, tá bom? Vamos lá. Esse é o momento do louvor. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava as boas notícias da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber o quê? Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Aleluia! Glória a Deus! E a gente tem cantado toda vez essa música para a gente gravar bem na nossa cabecinha que Jesus faz milagres e que Ele andava por toda parte fazendo milagres. Porque é isso que a gente tem estudado esse trimestre. E aí, a gente entra na nossa lição 13. A lição 13 fala assim, ó, crianças. Deixa a titia botar aqui, ó, direitinho. Lição 13. Uma menina vive outra vez. A lição de hoje nós vamos falar de ressurreição. Outra vez nós vamos falar de ressurreição. Parece que esse é um tema muito importante na palavra de Deus, né? E para Jesus não era diferente. Então, vamos falar sobre uma menina que viveu outra vez. O nosso texto áureo tá aqui, ó. No livro de Marcos, capítulo 12, Bíblia Sagrada. Quem é que tá com a Bíblia? Abram no capítulo 12. E o versículo 27. Marcos 12, 27. Assim diz a palavra. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Glória a Deus. Deus não é Deus dos mortos, mas Deus de vivos. Olha que importante, crianças. Sabe por que é importante? Porque com esse texto áureo, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Marcos 12, 27. Sabe quem disse isso? Jesus. Jesus que falou isso para os fariseus. Olha, Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Isso me faz lembrar o que a gente estudou na lição de quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Vocês lembram que a gente estudou que nós
Nascemos, crescemos, tanto homens quanto mulheres, tanto meninos quanto meninas. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Pois é, crianças, deixa eu dizer, mas a morte não é o nosso fim, porque quando Deus criou a gente, Ele não nos fez para, sabe o quê? Morrer. Não, não, não. Você sabia que Deus nos fez... Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Vai! Que Deus nos fez para viver eternamente, como a Cíntia Viviane. Porque Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Então, todo ser humano, quando Deus criou, tem um início. O nascimento, né? Quando está na barriga da mamãe, que é concebido na barriga da mamãe, ali é o início de todo ser humano. Mas ele não tem fim, porque Deus nos deu uma alma e um espírito imortal. O nosso corpo também não era para morrer, crianças, mas o pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva atingiu a gente também, porque nós somos descendentes de Adão e Eva, sabe? E por causa disso, todo ser humano um dia vai passar pela morte, a não ser que a trombeta toque e a gente que conhece Jesus seja transformados e arrebatados e transformados. Aí, esses não vão passar pela morte. A gente também tem alguns exemplos na Bíblia de 2 homens que não morreram, mas essa é outra lição. Aí, nós somos eternos. A nossa alma e o nosso espírito, eles não morrem. Por isso que é muito importante a gente decidir aqui, enquanto o nosso corpo está vivo, onde o nosso espírito, onde a nossa alma vai passar a eternidade. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo, ou seja, quem decidiu por Cristo tem vida eterna, vai passar a eternidade com Cristo. Quem não decidiu por Cristo tem morte eterna, porque morte significa separação. Então, a morte eterna é estar eternamente separado de Deus. Pois é, Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Sabe por quê? Porque mesmo que o nosso corpo físico morra, a nossa alma não morre. Ela tem que ir para um destino. O destino pode ser vida eterna ou morte eterna, ou separação eterna de Deus. Por isso, nosso Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque a morte acontece só aqui, enquanto a gente está nessa carne. Mas um dia, a morte vai ser totalmente vencida e não vai haver mais morte. Nenhum corpo mais vai morrer quando Jesus voltar. Vocês entenderam? E aí, crianças, o que acontece? Essa menininha era uma menininha, a menininha que a gente vai falar hoje, que viveu outra vez, era filha de um homem chamado Jairo. Essa menininha tinha 12 anos. E um dia ela ficou muito doente, olha, a filha de Jairo. E ela era filha única desse casal. Jairo só tinha ela. E Jairo ficou muito preocupado porque a filha não estava melhorando, estava piorando cada dia mais. Mas, crianças, ele tomou uma decisão muito importante. Ele soube que Jesus estava chegando na região dele, então ele não pensou 2 vezes. Ele deu uma carreira e foi até onde Jesus estava, porque ele sabia, por ouvir, que Jesus fazia milagres. Ele sabia disso, ele já tinha escutado que Jesus fazia milagres, então ele foi. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu acho, sabe que mesmo que Jairo tivesse 5 filhos, 4 filhos, 10 filhos, não importava, ele ia tomar a mesma atitude, porque um papai e uma mamãe sempre ama seus filhos, não importa quantos filhos esse papai e essa mamãe tenha, porque cada filho é único. Ó, eu tenho 2, o Josias e a Isabel. São os meus 2 filhos, um menino e uma menina, Josias e Isabel. Se qualquer um deles fica doente,
Eu não penso assim, não tem problema, se morrer eu tenho outro. Não, eu quero meus 2 filhos, o Josias e a Isabel, vivos, bem, porque eles são diferentes, eles são filhos diferentes. E o papai e a mamãe amam os 2, entende? Então, a mesma coisa você, criança. Não acha que se você sumir, se o papai olhar para você e sumiu, ou se você morrer que você não vai fazer falta. Não, você é único, você é importante, o papai e a mamãe vai sentir falta de você muito. Então, não deixe o inimigo te enganar dizendo que você é mais um, não. Você é muito importante, porque cada filho é um filho diferente. Uns filhos são mais risonhos, outros filhos são mais caladões, alguns são mais pipoquinha, outros são mais quietinhos, mas todos são importantes, diferentes uns dos outros, porque assim Deus fez. E o papai e a mamãe sentem falta de cada um. Mas no caso de Jairo, Jairo só tinha uma menininha. E aí ele correu, assim como eu acho que ele correria se ele tivesse muitos, para falar com Jesus. Chegou lá e falou: Senhor, minha filha, ela está muito doente, Jesus, à beira da morte. Por favor, Jesus, tem misericórdia. E aí, o que Jesus fez? Como Jesus se interessa por todas as coisas que acontecem em nossa vida, Jesus pegou e foi com Jairo até a casa de Jairo. Quando estavam no caminho da casa de Jairo, uma notícia muito terrível abalou aquele homem. Não precisa mais falar com o mestre não, Jairo. A sua filhinha já morreu. Ai, que dor no coração daquele papai. Que tristeza. E aí ele já estava desanimando quando Jesus disse: Jairo, eu vou com você. Tenha fé, Jairo. Vamos. E Jesus continuou o caminho, porque mesmo quando as coisas vão ficando mais difíceis, a gente pensa assim: agora não pode piorar. E piora, então Jesus continua do nosso lado, continua no firme propósito de fazer o milagre que ele já tinha decidido fazer. E sabe, crianças, Jairo creu e Jesus foi. Chegou na casa daquela menininha, tirou todas aquelas pessoas que estavam lá, que não acreditavam que Jesus podia ressuscitar ela. Jesus tirou todo mundo, chamou o papai da menininha, que é Jairo, chamou a esposa, chamou Pedro, Tiago e João. E foi naquela menininha e falou assim, Talita, Talita cumi. Que na língua de Jesus, o aramaico, significa assim, menina, levanta. Naquela mesma hora, aquela menina de 12 anos ressuscitou. A Bíblia diz que o espírito de vida voltou para ela. E aí, o espírito da menina voltou e ela viveu outra vez. Ela já tinha morrido, mas para Jesus não há impossível. Quando Jesus deu a ordem, aquela menininha voltou a viver. E sabe qual foi o que Jesus falou? Sabe o que foi que Jesus falou? Dê comida para ela, tá bom? E aquela família ficou muito, muito feliz, muito agradecida a Jesus pelo milagre que ele fez, o milagre da ressurreição daquela menina. Sabe, crianças, vocês perceberam que nem a morte é impossibilidade para Deus? A morte pode parecer o fim para a gente, mas lembra, nosso Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos, porque Ele é quem dá vida. E mesmo quando a pessoa morre, a alma daquela pessoa está viva diante de Deus e segue o destino dela. Crianças, para Deus, nada é impossível. Nada, nem a morte é o fim para o nosso Deus. Vocês sabem que a gente tem na Bíblia Sagrada 3 milagres de ressurreição que Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E para terminar de vencer a morte, Jesus ressuscitou.
ele voltou a viver. Então, crianças, vocês precisam crer de todo o coração que Deus vai realizar aquilo que é impossível para você, aquele milagre que você sabe que só Jesus pode fazer. Ele vai fazer, Ele vai guiar a sua vida. Você precisa crer no seu coração, crer que Jesus venceu a morte, está vivo e que Ele pode vencer qualquer coisa. E outra coisa, crianças, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe, tudo isso que Jesus faz tem o propósito de chamar a sua e a minha atenção para o maior milagre de todos, o milagre da salvação. Porque não adianta a gente receber o milagre de Jesus enquanto a gente está aqui na terra, mas não receber a salvação. Porque depois da morte, a gente estaria separado eternamente de Deus. O maior milagre de todos é a salvação. Você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Você precisa confessar com a sua boquinha que Ele é o seu Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos. E aí você será salvo. E não importa se não receba nenhum outro milagre. Se você receber o milagre da salvação, você tem vida eterna. E mesmo se um dia passe pela morte, você estará eternamente com Cristo. Esse é o objetivo de Jesus, quando Ele faz milagre, chamar a nossa atenção para salvação, para tão grande salvação que Ele ganhou para nós lá na cruz. Então, vamos cantar mais uma vez? Eu gosto muito desse louvor. Jesus andava por toda parte fazendo bem, curando os doentes e expulsando os demônios também. Ele contava a boa notícia da salvação que Deus tem, o amor, a paz, o perdão dos pecados, descanso para os cansados. Aleluia, glória a Deus. Esse é o maior milagre de todos. E nesse momento, depois que a gente já viu todos os milagres que a gente vem vendo durante essa trajetória nesse trimestre, que tal analisar seu coração? Você já recebeu o milagre da salvação? Se não, esse é o momento. Eu convido você, criança, aquele que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, confessar com a boquinha que Ele é seu Senhor e crer no coração que Ele ressuscitou dos mortos, a abaixar a sua cabecinha. E nós tia Viviane vai te ajudar a orar a Deus pedindo pelo milagre da salvação, receber esse milagre da salvação. Vamos orar? Abaixa a cabecinha. Querido Jesus, nesse momento eu quero te dizer que eu sou pecador, Jesus, e que eu preciso do milagre da salvação. Jesus, eu confesso com a minha boca que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio com o meu coração que Tu ressuscitaste dos mortos. Jesus, eu recebo a Tua salvação. Jesus, perdoa os meus pecados. Manda o Teu Espírito para morar no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser fiel até o dia da Tua vinda. No Teu nome santo, eu oro. Amém. Se você fez essa oração, você fale para a mamãe, fale para o papai que você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Se quiser, pode mandar uma mensagem para a tia Viviane lá no grupo da Escola Bíblica Dominical, que o link do grupo está na descrição desse vídeo, tá certo? E a gente vai encerrando a nossa aula. Você vai ficar com a tia Claudinha na classe dos juniores. E deixa eu dizer uma coisa.
Hoje é a última aula, mas a última aula desse trimestre, mas a gente se vê no próximo encontro, continuando a aula do próximo trimestre, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Cristo e vamos terminar cantando sobre milagres. Milagres que só Deus poderia fazer, perdão que só Deus poderia oferecer. Qualquer pessoa que nele crê, de graça vai receber. Tchau, fica na paz de Jesus. Até a próxima aula.